Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que nesta temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras, que se aposentaram e se reinventaram. A aposentadoria não é o fim de um ciclo, é o começo de uma nova história. Você vai se inspirar com relatos reais de mulheres que, após se aposentarem, descobriram novos caminhos, paixões e formas de viver com mais propósito. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre com episódios inéditos contando histórias de incríveis mulheres. E a nossa convidada da noite de hoje é a Ivanês Rampon Mazzotti. Boa noite, Ivanês. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Vere. Um prazer estar aqui com você. Ivanês, vou te chamar de Iva, como todo mundo conhece, né? Iva, é sempre bom poder contar histórias de mulheres que se aposentaram e se reinventaram e estão com um novo propósito de vida. Seja ele de origem profissional ou também pessoal, né? Como a gente sempre fala, sempre é muito bom poder se aposentar e ter um novo propósito na nossa vida. Mas de início de conversa, eu gostaria que você se auto-apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam conhecer um pouquinho sobre a nossa convidada. Então, quem é a Ivanês? Então, a Ivanês é uma mulher hoje de 60 anos. Me aposentei aos 51 anos, mas parei de trabalhar no comecinho deste ano. Sou mãe de 2 meninas, a Flávia, com 29 anos, hoje médica, já está concluindo a especialização dela. Mora em Porto Alegre, mas volta para Nova Prata. Ela é pratense. A Amanda tem 22 anos, mora em Florianópolis, está fazendo Relações Internacionais e está quase concluindo o curso dela também. Sou viúva há 4 anos e me considero uma empreendedora, porque comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei por 12 anos de funcionária numa malharia e depois coloquei o meu negócio, eu comecei ele e por 33 anos. Bastante tempo, né, Iva? E agora chegou então o momento de curtir um pouco mais a vida, né? Se aposentar, descansar e ver a vida com outros olhos, isso, né? Aí. Iva, mas vamos começar lá da sua infância, né? Contar um pouquinho da sua trajetória, então, da sua vida. Como foi a sua infância? Então, nós éramos em 5 irmãos, uma família de 7 pessoas. Como a gente tínhamos muitos, na época, as famílias tinham mais filhos. Então, tínhamos os vizinhos também que tinham mais filhos, todos com 5, 6, 7 filhos. Então, a gente brincava entre irmãos e com os vizinhos também. E como todos da nossa geração, a gente brincava fora, na rua, ou entre irmãos. E eu venho de uma família de italianos. A gente sempre, o pai e a mãe sempre ensinou a gente a ter muito respeito. Então, os adultos mandavam e as crianças e adolescentes obedeciam. Isso era no trabalho, na escola, em casa. Então, nós ajudávamos muito em casa também. E começamos a trabalhar muito cedo. A nossa mãe, o nosso pai sempre nos ensinou a ter responsabilidade, comprometimento com tudo que a gente fazia. Iva, e esses valores que você aprendeu com os seus pais, você procura usar os mesmos valores ou usou os mesmos valores na educação das suas filhas? Com certeza. Eu sempre, assim, foquei em dar valores para elas, respeito, comprometimento e estudo.
é assim, ó, era a minha meta. E eu acho que eu concluí ela. Muito bem, né? Concluí ela assim como eu queria, sabe? E qual a lembrança mais bonita que você tem da sua infância? O que que você lembra, assim? Falar de infância, você lembra de um fato, de algum episódio que tenha vivido? Eu perdi um irmão, né, Veri? Uhum. Ele tinha 19 anos, foi uma fase muito difícil para nós, porque a gente amava. Amava aquele irmão e era o único guri. Mas a gente se amava tanto entre todos, sabe? A gente se ajudava, se preocupava. Quando um tava, tipo assim, o pai ficava brabo com ele, todas as 4 a gente sofria. Defendia. A gente se defendia, entende? E assim, ó, era uma infância simples, porque a gente era de uma família simples, mas muito unida. Eu lembro assim que a gente sempre tentava se ajudar. E quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava, mas ajudava em casa. A gente tinha que... Todo mundo... E aí começou a família a melhorar. E o pai e a mãe, os dois, eles eram muito de cobrar de nós. Então, mesmo pequenos, uma lava a louça, outra seca, outra faz isso. Então, a gente tinha responsabilidade desde sempre. E eu cresci com isso. Depois no trabalho, né? Com tudo. E como eu te disse, os adultos mandavam e os pequenos obedeciam. E era assim. E esse amor, essa união que você tem, então, como uma lembrança bem positiva, bem bonita da sua infância, sabe, né? que, Veri, eu acho que a gente forma a personalidade ali, né? Então, por isso que com as minhas meninas, o que eu aprendi lá atrás, eu levei para minha vida, para minha família. E eu sou muito família, sabe? Mesmo quando a gente já saiu de casa, a gente sempre se procurava, assim, como é que tu tá? Se ligava, se ajudava, mesmo com os pequenos, os sobrinhos, eu levava as minhas filhas para a escola, já pegava da minha irmã, o guri dela, que era na frente já. Então a gente cresceu assim, se ajudando. Então, mesmo na infância, a gente brincava, a gente tinha os amigos de infância, os vizinhos, a gente brincava na rua com eles, que até hoje nós temos um grupo, os amigos de infância. Olha que e amor. A gente faz, ali inclusive nós éramos vizinhos da tua sogra, né? Ali do bairro, amigos do bairro ali. Então, é uma coisa que isso não tem preço, né? Essas amizades que a gente consegue levar para a vida inteira. Isso. E Iva, na sua época de adolescência, assim, o que vocês faziam para se divertir? Olha, na época não tinha muita opção, né? Até porque o meu pai, ele não deixava a gente sair muito. Tinha festas no final de semana, de um mês ele deixava nós ir em uma. Ele escolhia. Assim. Uma só. E até eram meninas, então, ali, né? 4 meninas. Porque a gente perdeu. O meu irmão, eu tinha 12 anos quando ele faleceu. Bem cedo. Então a gente perdeu ele, sabe? E aí também eu vivi, na época a gente fazia o luto. Então por um ano a gente não saía de casa. A gente viveu esse luto junto, toda a família, junto com o pai e a mãe, sabe? E para minha mãe foi muito difícil. Imagina, né? Perder um filho. Não, acho que dor maior não existe. Não deve existir. Então a gente sofreu muito com isso. Foi a minha adolescência, isso me marcou bastante, sabe? E eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Veri? Com 14 anos eu já estava trabalhando. Então a responsabilidade veio um pouco cedo também, sabe? Muito bem. Produção, nós temos algumas imagens que vão ilustrar um pouquinho do que a Iva está nos contando. Então, Iva, você pode comentar sobre essas fotos. Ali, então, ali foi a companhia da Malha, foi aonde eu comecei a ser empreendedora. Comecei porque eu trabalhei 12 anos com o Ivan Nedef, que era meu chefe, uma pessoa fantástica, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, ele me ajudou bastante.
E comecei com a Companhia da Malha, minha primeira lojinha ali aonde é hoje a loja na parte da frente, é no mesmo lugar, no só mesmo que local. é no mesmo local, só que eu fui expandindo ela. Ah, tá. Né? E vocês confeccionavam as peças Eu também? fabricava. As E tu peças. sabe que o Ivan, eu comecei a trabalhar na loja com 14 anos. E ele sempre, e eu era muito responsável, sabe? Horário, nossa, eu fazia o meu trabalho impecável. E ele sempre me dizia, 15, 16 anos, ele sempre me dizia, Ivanês, um dia tu vai ter o teu negócio. Olha só. Ivanês, um dia tu vai ter o teu negócio. Eu acho que isso aí foi, né? Entrando na minha cabeça. Ó, aí depois eu expandi, fiz a parte na Presidente Vargas, que é só a parte da frente da loja. Que aí a malharia virou a Planeta Virou Jeans. a Planeta Jeans. E aqui daí, que hoje é na toda a esquina, a Adolfo Serra e a Que foi Presidente Vargas. crescendo com o passar Cresceu, dos anos, né? É ali que eu me aposentei. Cumpriu o dever, né? Aqui é os amigos de infância, ó. Ah, olha só. A gente se reúne, tem uma janta, a gente conta da nossa infância, damos risada, é muito bom. Levo para minha vida todos eles. Aqui é a turma da escola, estudei na Aparecida, desde sempre. E esses são meus colegas, o técnico em contabilidade, que ainda também temos um grupo e que a gente se reúne. Méritos do Caco, que é ele que organiza. Sempre tem alguém, né? Alguém que puxa ele os que demais, puxa, né? ele que... Aqui é a turma da malharia, que eu trabalhei 12 anos, que eu também levo para minha vida. Eu sou muito enraizada. Eu entro e fico com as pessoas. Minhas colegas de trabalho... Mas isso é um bom sinal, né? Minhas colegas que eu trabalhei por 12 anos, amigas, também a gente ainda se reúne, jantas e muito bom. Coisa boa. Essa é a minha família, Veri. Hoje, ó, eu, minha irmã, que somos só eu e ela, minhas duas meninas. A Gilmar é minha sobrinha, só que foi criada junto com nós como uma irmã. Então, considero ela como minha irmã. Que bonita essas. Eu e a minha irmã, que somos só nós duas, da nossa família de 7 pessoas. Acabou que ficamos só nós duas. Nós 3. A Gilmar, a minha irmã e eu. E aqui minha família hoje, meu genro, Lucas, a Flavinha, a Amanda. Maior riqueza que se tem, né, Iva? O meu melhor, eu sempre digo. Aqui as minhas duas princesas, que eu amo de lindas. paixão. São duas meninas, assim, ó, que só tenho orgulho, ver. Que coisa boa, né? A Amanda em Florianópolis, que eu vou, de vez em quando fico com ela. E a Flavinha, minha médica. Linda. Minha boneca. Duas lindas mesmo. Aqui umas viagens que em 2023, Veri, eu me dei um ano de viajar, conhecer, amei. E aí pensei, preciso viver. Eu sempre vivi muito o futuro, Veri. Sempre trabalhei aqui pensando lá. Agora, depois da perda que eu tive ali das pessoas, minha família, em pouco tempo eu perdi 3 pessoas, eu comecei a acordar para a vida, não tenho mais tanto tempo assim. Então eu preciso viver uma vida diferente. E aí em 2023 eu viajei bastante, gostei e quero fazer isso. Quero viver. É o que estávamos conversando aqui, né, Iva, nos bastidores, né? Que chega um ponto da vida que a gente começa a pensar que é um dia a menos que a gente tem, né? Eu digo, até que pontos, né? O que a gente vai fazer da vida da gente, né? É isso aí. Viver. Tem que viver o hoje, porque o amanhã tu não sabe. Exatamente. E aí eu viajei, amei e quero fazer isso. Isso aí, os prazeres da vida, a né? A neve que eu amo de paixão, o frio, adoro. Fui pro frio.
A Flavinha adora viajar, esse lado ela tem meu. Aham. Ela me acompanha, às vezes quando ela pode, ela me acompanha. E prazeroso, né? Viajar em família, então, Sim, né? é. É um Aqui prazer. então eu tenho minhas amigas de hoje. A gente tem uma Uhum. turma, aqui algumas, né? ah, que a gente acaba a tua vida depois que a família, tipo, as minhas filhas fora, o marido Uhum. não tem. Uhum. Tu acaba te juntando com Uhum. pessoas que também não têm amigas, algumas separadas, outras com namorado. Uhum. Então a gente convive, faz janta, sai, vai pro Arnaldo, toma um chopinho, Ai, coisa boa, né? conversa. É uma vida É uma diferente. terapia, como a É gente uma fala, né? terapia, é Sair isso com aí. as amigas é uma É, terapia e a gente precisa disso, não pode se isolar também, né? não, E eu não, sempre falo, a gente tem que se ajudar também, com né, Iva? certeza, Então, sim. procurar as Troca, amizades, isso, fazer uma atividade física, de repente começar uma atividade nova, né? Não sim, pode se acomodar, porque é, daí também tem a saúde mental, né? com certeza. Aqui, ó, essas são a minha turma de hoje, ó. Eu tenho a Cat e a Ilse, que são minhas amigas desde os 15 anos. E olha, a gente continua juntas e se ajudando, Coisa trocando boa. ideias, é muito bom. Muito bem. Então a gente viu aí um pouquinho da trajetória, né, pessoal da Iva. Bem interessante, Iva, essa tua colocação sobre as amizades duradouras. Então isso é um prazer, né? Poder falar disso e dizer assim que você até usou o termo, eu sou bem raiz, estou Aham, eu enraizada. sou. Mas isso é porque você é uma pessoa que eu imagino seja uma excelente companhia também, uma excelente amiga, né? Por isso que as amizades perduram por todo esse tempo, né? Sim, sim, eu gosto. Eu assim, ó, eu levo para minha vida. Uhum. Então, amigos de infância, amigos de escola, amigos de trabalho, amigas. Quando eu sou amiga, eu sou amiga. Precisar, eu estou aí. E eu tenho essa personalidade, Veri, assim, de querer as pessoas perto de mim. Eu não sou uma pessoa que quero ficar sozinha. Uhum. Por isso que a loja também, até na loja, eu tenho clientes de muitos anos, que hoje eu digo não são só clientes, são amigos. Amigos. Aonde eu me encontrar, o pessoal vem conversar comigo. E eu sou muito de receptiva também. Uhum. Então, até a Amanda, a minha pequena, às vezes a gente sai, vai almoçar, tipo, na SIC, no Paradiso. Mãe, eu acho que tu deveria ser vereadora. Conversa com todo mundo. Tu entende? É, Mas é que vai. o trabalho te dá Sim, isso, sim, né? sim. E o cliente vem na loja, vem de novo e vem. Tu acaba conversando sobre outras coisas, não só sobre o negócio de compra e venda. Tu acaba fazendo uma amizade. Então, eu sou muito assim. E isso é muito bom para o cliente também, né? Sim, Se sentir sim. bem no comércio, vai adquirir algum objeto ou fazer alguma compra, um vestuário e tal, se sentir acolhido Sim, pelo, sim. pelo dono da loja, pelo atendente, né? Se sentir bem no espaço. Então, Veri, o que eu vejo assim? Eu tive a loja por 33 anos. Eu acho que eu consegui. O meu cliente, ele tinha. Como é que eu vou te dizer? Eu tive uma credibilidade. Porque ele vinha para a loja e confiava. Eu sempre procurei trabalhar com fábricas boas. De te vender o produto De qualidade. e de qualidade. Que o cliente ia comprar e ele ia usar, aproveitar e ia voltar. Eu sempre procurei essa qualidade dentro da loja, porque eu queria dar o melhor para o meu cliente. Então, quando teve essa mudança, porque quando teve a pandemia, a coisa deu uma mudada assim muito rápida, em termos das redes sociais, né? Então, essa coisa de live, não é para mim. Eu nunca fiz. Não é para mim. Eu gosto do contato físico. Tu vem na minha loja, eu vou te atender o melhor possível. Eu vou tentar que tu saia de lá satisfeita. Essa é a minha personalidade. Então, o que eu pensei? A loja para mim era tanto que quando eu vendi a loja no sábado,
Eu cheguei em casa, eu disse, a Amanda estava comigo em casa, ela estava de férias em fevereiro. Ela disse, mãe, e daí? Eu disse, Amanda, fechei o negócio, vendi a loja. E ela disse, como é que tu tá te sentindo? Eu disse, tá um pouquinho assim. Normal, né? Ela disse, mãe, normal, tu acabou de vender o teu primeiro filho, É, ela me isso disse. aí. E eu pensava assim, a loja é como um filho, ela nasce, ela cresce, mas eu não queria o envelhece dele. Eu queria que a loja continuasse, até pro meu cliente, sabe? E graças a Deus consegui vender para uma menina muito querida, Camila. Ela tá dando sequência na loja com a mesma qualidade que eu, sabe, que eu sempre tive esse cuidado. E fico muito feliz que ela tá dando essa continuidade. Mas eu senti que chegou a hora. Fechou um ciclo, né? Fechei o ciclo e digo, não, agora tem um mundo lá fora, eu quero viver. Porque quando tu tem o teu negócio, tem que cuidar como um filho, senão não funciona, sabe? Tu tem que abrir mão de certas coisas para estar ali. E eu, quando me comprometo com alguma coisa, eu me comprometo. Eu, assim, eu quero fazer o melhor possível. Erro, sim, mas erro tentando acertar. Mas eu dou o melhor de mim, sempre. E é bem isso aí, né, Iva, o que você falou. Chega um ponto, né, decisão tomada, normal a gente sentir, né? Sim. Ainda mais você que ficou tanto tempo, né, e viu crescer, e foi você que construiu, né? Sim. Mas que bom que conseguiu fechar um ciclo de forma positiva e de saber que vai ter continuidade, a continuidade com a qualidade que você dava a ele, né? Isso é muito importante, né? E gratificante. Iva, o nosso papo está excelente, mas a gente já chegou na metade do nosso programa. Então agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Fiquem conosco que a gente volta na sequência, contando um pouquinho da trajetória pessoal e profissional da Ivanês Rampon Mazzotti. É só um minutinho e a gente volta em seguida. Ótica Darshan. Estilo, sofisticação e uma visão divina. Siga-nos nas redes sociais e inspire seu olhar. Lojas Regla. 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos vestindo e calçando toda a família gaúcha, com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em até 10 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Olá, estamos de volta com o programa Mais Mulher, que acontece todas as quartas-feiras às 21 horas. Nesse momento, eu preciso agradecer os patrocinadores que são responsáveis pelo nosso programa. Então, eu agradeço a Ótica Darshan, que tem óculos de grau, óculos solares e perfumes importados. A Ótica Darshan fica ao ladinho ali da Praça da Bandeira, na belíssima Casa Boito. E lá você encontra tudo que você precisa para o seu gosto, tanto em óculos de sol como em óculos de grau. E vai ter o excelente atendimento da minha amiga Jo, da Vivi. Então, tudo que você precisa, lá você encontra. E eu vou mostrar hoje um óculos lindíssimo, aqui um óculos de sol, lindíssimo, todo charmoso, que você encontra lá na ótica. Então, eu já escolhi o meu, é só dar um pulinho lá que você vai ser muito bem atendido. Também agradeço às lojas Regla, que é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos. Então, tudo que eu visto no programa Mais Mulher, na loja Regla tem. Então, nosso muito obrigado à Ótica Darshan e às lojas Regla. E voltamos então com a nossa convidada da noite de hoje, com a Ivanês, com a Iva, que está aqui nos contando um pouquinho da sua belíssima trajetória. E a gente ouvindo a tua história, Iva, já sabemos como identificar a Iva, né? Como uma mulher muito independente, corajosa, guerreira,
que chegou na sua aposentadoria olhando para trás e dizendo, ai, que bom, eu consegui, né, Iva? É verdade. Mas, Iva, falando sobre a sua trajetória profissional, então você teve a malharia, que depois passou para a loja, né, Planeta Jeans, que todo mundo conhece aqui em Nova Prata e na região. Conta um pouquinho para nós, assim, as principais ou as maiores dificuldades que você teve, assim, lá na malharia. Quais eram as principais dificuldades quando você iniciou o seu negócio? Então, eu comecei bem pequenininho, né? Uhum. Vê que eu te mostrei a loja. Sim. Com pouquinha coisa. Na verdade, eu trabalhei 12 anos de funcionária, né? Uhum. Com o Ivan na Escosul, era Uhum. o nome da malharia. Uhum. E ele faleceu Uhum. muito cedo, com 46 anos ele faleceu. Aí a esposa, a Dete, a esposa dele, não quis dar continuidade. Uhum. E como eu trabalhava direto com ele na loja, ele sempre me incentivava. Um Uhum. dia tu vai ter o teu negócio, tu tem capacidade para isso. Aí quando fechou a malharia, eu fiquei em casa e eu recém tinha casado. E eu comecei a pensar, vou botar meu negócio. Comprei Já tinha experiência, já tinha né? experiência um pouco, né, Veri? Porque, na verdade, eu trabalhava na loja. Ah, tá. E eu comecei fabricando. Sim, Então, sim. eu fui muito corajosa, até porque eu era nova. Sim. Eu estava com 25, 26 anos. Uhum. E comecei. Eu disse, não, eu vou tentar. E comecei. Trabalhei por anos. Eu fazia o mesmo trabalho que ele fazia lá. Só que com menos gente, eu e 2 funcionárias. Eu tinha uma na máquina para tecer, era da época ainda que eram as máquinas manual. Para tecer, peguei até uma colega minha que trabalhava lá e uma costureira. E eu que fazia tudo. E começou a dar certo. Trabalhei alguns anos com a malharia. Aí depois veio a vontade de crescer, de expandir. Aí eu fiz a parte da frente na Presidente Vargas, fiz a loja. Daí eu tinha a loja e a malharia. Mas como eu vi que o retorno da loja era maior, melhor, eu acabei fechando a malharia. E trabalhei por 23 anos só nessa parte ali. Que era a companhia da malha. Não, a companhia da malha era a malharia. A malharia que eu trabalhei alguns Aí, anos. quando fechou a malharia... Eu botei a Planeta Jeans. Aí já mudou o nome. Tá. Daí já mudou para Planeta Jeans, porque eu trabalhava com muito jeans. Muitas marcas de jeans. Então mudamos, porque não tinha mais nada a ver com malha, né? Aí, há 10 anos atrás, eu expandi a loja. Porque a sala onde tinha um mercado ali, que era um mercado, era nossa já. Aí eu expandi a loja, ficou na Adolfo Serra e peguei toda a esquina ali. Aí fazem 10 anos isso. Que foi até o começo desse ano comigo. Iva, e o Planeta Jeans ali, você trabalhava exclusivamente com jeans ou não? Não. O jeans era o meu carro-chefe, O carro-chefe. né? Eu tinha várias marcas, eu fui em busca de marcas boas. Um acabamento bom. Eu sempre gostei de trabalhar com fábrica. Que a fábrica, ela te dá uma qualidade, né? Que tu conhece. Eu tenho fábricas que eu trabalhei desde que eu abri a loja. Então, de muitos anos. Mas eu tinha toda a moda, né? Não tem como trabalhar só com o jeans. Eu tinha um pouco de tudo. Mas o meu foco era jovem mulher, não era nem... Eu ia te perguntar qual era o público que mais atendia. É jovem mulher, assim. Mulheres que gostam de se vestir bem, não é modinha, sabe? Então, produtos que tu compra clássico, que tu vai usar esse ano e o ano que vem, e tu continua usando e continua na tendência. E qual o momento, assim, que você considera que foi bastante marcante, inesquecível nessa tua trajetória da loja? Da loja, eu acho que quando há 10 anos atrás, que eu ampliei a loja, eu fiz uma reinauguração, foi fantástico. Veio muita gente, muitos clientes, muitos amigos. Nossa, foi assim, da época que eu tive a loja, eu acho que foi a mais gratificante. Eu consegui ter uma loja
e assim, ó, marcar o nome Planeta Jeans. Uhum. Eu acho que foi aí. Iva, e todo esse tempo que você ficou, então, empreendendo, né, nesse ramo, o que você percebeu, assim, que mais mudou no comércio daquela época, lá quando você começou, e hoje em dia? Olha, a maior mudança, eu acho, que foi ali na pandemia. Uhum. Porque eu tenho bem a noção do antes e o depois disso, sabe? A pandemia veio para... Eu acredito que quem tem comércio vai concordar comigo, que a gente teve que se reinventar muito. Essa parte da internet, das redes sociais, live, quem não acompanha, quem não se reinventa, vai ficar para trás. Aquilo que eu te disse, nasce, cresce, mas eu não queria que envelhece. Então, tu precisa acompanhar. Se tu ficar para trás, não funciona. Entende? Então, eu acho que ali foi a maior mudança. E que conselho você daria para quem quer empreender hoje em dia? Olha, tem que ser focado. Tem que ser focado. Eu sempre digo, eu tive resultado, Veri. Tanto que hoje eu estou aposentada, eu consegui parar e eu vivo a minha vida tranquila, normal, mas eu soube administrar. Assim, tu tem que trabalhar, não adianta. Tem que cuidar, tem que ter responsabilidade. Não pode, horário de abrir, de fechar, não, sabe? Eu sou muito focada e muito perfeccionista. Quando eu vou para fazer as coisas, eu vou para fazer bem feito. Então, eu sempre tive muita preocupação com o cliente, em atender ele bem, em ter um produto, em busca de um produto de qualidade para o cliente sair satisfeito e que ele voltasse. Porque o bom cliente é o quê? Aquele que compra, paga e volta. E volta, exatamente. Então, era é o que eu foquei, sabe? Eu queria que o cliente voltasse pelo atendimento, pelo produto, e que ele voltasse. Então, eu trabalhei em cima disso. Você focou nisso. E foquei. Iva, e o que você sente mais falta, assim, agora aposentada há pouco tempo, do dia a dia da loja? Assim, o que faz falta, assim, para você? Eu acho que de ter o contato com o cliente, porque, Veri, eu tive clientes, mas eu fiz muitos amigos clientes. Então, nossa, eu sempre tive o chimarrão na loja, tinha clientes que vinham, hoje eu não vim comprar nada, vim só tomar um chimarrão e te dar um oi. Acabava comprando, entende? Às vezes sim, às vezes não, mas a maioria das vezes sim. Então, isso eu sinto falta. Porque daí tu acaba não vendo mais, né? É verdade. Porque tu tá num outro ambiente, num outro, né? Então, tem clientes, amigos que eu não vejo mais. Isso eu acho que me faz uma falta. Sabe que falando nisso, de só vou voltar para te dar um oi, né? Tomar um chimarrão e tal, e acabar comprando, vou puxar um parênteses aqui. Antigamente se usava muito o carnê, né? Da loja, né? Algumas lojas ainda hoje usam. Mas por trás desse carnê tinha que você ia pagar uma prestação e acabava levando outra coisa, né? Que hoje em dia tem muitas lojas, né? A maioria não usam mais isso, né? A gente paga com cartão de crédito e tal. Só que a gente não volta, né? A não ser que não tenha que tenha a necessidade de comprar algo. Mas, Veri, eu vou te dizer que eu trabalhei até finalzinho de fevereiro. Com isso? E eu tenho meu fichário. Ai, olha, e isso eu acho assim, ó, claro que tem que ser, né, tem que ter confiança nos clientes e tal. Mas eu achava isso o máximo, porque assim, ó, você vai voltar lá para pagar, você acaba enxergando outra coisa, né? Eu trabalhei até o finalzinho com o fichário. E eu tinha, claro que agora... Hoje em dia a gente precisa selecionar. Sim, porque com certeza. Dá problema também. Com certeza. Mas eu passei essa carteira de clientes para Cami agora, na nova loja. Eu disse, ó, Cami, o que eu te entregar, eu assino embaixo. Olha que interessante. Entende? Então, são clientes de muitos anos.
Mas eu sou dessa época aí. Mas eu achava o máximo, É. assim, porque como consumidora, né? Nossa, vai pagar uma prestação, já pega e já vê outra coisa. Sim. Senão você vai para a loja quando precisa de algo, né? É que Nova Prata, Veri, na verdade, ela desenvolveu bastante, né? Uhum. Eu, se for ver, há 33 anos, quando eu abri a minha primeira Cia da Malha, nossa, as pessoas diziam, Ivanês, por que tu não põe lá no centro? Uhum. Né? Ai, é longe para vir, porque tinha pessoas que subiam a pé. Sim. Então, são, tipo, 3 quadras. Uhum. Era muito longe. É, até a Hoje, a localização. minha loja está no centro. No centro, é. Entende? Então, nesses 30 anos, mudou bastante. Uhum. A cidade desenvolveu muito. Então, muita gente a gente não conhece também. Uhum. Para ter esse trabalho ali Sim, do carnê. sim, Por é. isso que mudou muito, né, É. Veri? Não, e tem a praticidade também, né? De certa forma, Sim. para o cliente, né? Sim. Também vai ali, parcela no cartão de crédito e, né? Eu só digo que eu acho que o lojista perdeu um pouco, né? Porque a gente voltava. Mas eu tinha muitos clientes de carnê, que tá? tinham. Nossa, tá lá o fichário, tá? Coisa boa. É. E falando em clientes, Iva, o que você gostaria de dizer para os clientes, assim, que acompanharam toda essa tua trajetória em frente à loja? Ai, Veri, assim, Todos eu só esses tenho anos. gratidão. Assim, nossa, eu tenho clientes, assim, eu aprendi com os clientes, sabe? Uhum. Essa troca de conversar, de não ser uma coisa tão automática, compra e venda. Uhum. Tu aprende a conhecer a história deles, os filhos. Eu só tenho gratidão. Muita gratidão. Que bacana, né? É. Ter este sentimento depois de tanto tempo, Sim. poder olhar para trás e pensar e ter esta palavra como principal, né? Gratidão É por gratidão. todo o tempo. Iva, e se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Eu falo na sua trajetória pessoal e profissional também. Eu acho que não, Veri. Eu acho que eu me sinto que eu fiz a coisa certa, sabe? Eu vim com essa cultura da família, Uhum. porque os meus pais eram italianos Uhum. e eles cobravam muito da Uhum, gente, assim. uhum. Educação, comprometimento, responsabilidade, isso tudo a gente veio de lá, sabe? Uhum. Então, tipo assim, na escola quem mandava era o professor. Uhum. A gente entrava na sala de aula obedecendo o professor. No trabalho, tu obedecia o teu chefe. Em casa, a gente ouvia os pais. Então, isso eu trouxe para minha vida, sabe? E eu acho que as metas que eu me propus a fazer, eu acho que eu tive o resultado que eu queria, sabe? Que era dar valores para as minhas filhas e educação. E eu consegui. As 2 estudadas e eu tenho 2 meninas assim, nossa. Maravilhosa. É, Melhor presente que É o meu que melhor, uma mãe, é o né? meu melhor. É. Pode ter. E vai falando em aposentadoria, então você foi se preparando para Sim. o momento, né? Foi preparando a cabeça, né? A Sim. rotina e tal. Teve em algum momento que você sentiu insegurança e você pensou, não vou me aposentar, vou continuar? Veri, na verdade, eu sempre fui de pensar no futuro. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa aqui, trabalhando aqui, mas organizando para lá na frente. Determinada. Determinada e sabendo o que eu queria, e eu corria atrás e sempre preparando o meu futuro. Uhum. Tanto que quando as meninas foram para a faculdade, eu já estava preparada para isso, sabe? Eu digo na parte financeira, porque a gente precisa, a gente trabalha para isso. Não adianta dizer, eu trabalho por amor. Não, a gente trabalha porque precisa trabalhar. E eu sempre fui muito preparada. E com a minha aposentadoria não foi diferente. Eu me preparei para o lado, eu digo, financeiro também, para eu um dia parar de trabalhar e conseguir viver bem, sabe? E a parte emocional, Veri, o que mais me pegou foi que em 2021 eu perdi
os meus familiares. Uhum. Então, num ano e pouquinho, eu perdi 3 pessoas. Eu perdi a minha irmã mais velha, eu perdi meu marido em 2021. Em 3 dias ele foi embora, em 23 de junho, fez 4 anos agora. Uhum. E 3 meses depois eu perdi a Jane, a minha irmã. Então, foi muitas perdas ali. Uhum. Aí tu começa a olhar mais o presente e não tão mais o futuro. Uhum. Peraí, eu não tenho mais tanto tempo assim. O que eu quero? Não quero ter horário mais, eu não quero ter calendário mais. Então, é isso que eu quero. Eu quero viver uma vida diferente um pouco. Quero viajar, não quero mais ter boleto para pagar. Então, tudo isso me fez eu aceitar melhor. Porque não é fácil, ele. Assim, ó, tu tá acostumado numa rotina de levantar de manhã, ir para a loja e viver aquilo, sabe? Mas eu me preparei psicologicamente também, tanto que eu tive essas perdas em 2021 e eu fui parar em 2025. Então, a minha cabeça veio trabalhando isso, Teve sabe? tempo para ser, né? Isso aí. E assim, Iva, e como vocês superaram esse luto? Porque a gente sabe que é um momento muito difícil para todos os familiares, né? E as pessoas enfrentam de modo diferente. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, Veri, não foi fácil, porque foi, assim, todos eles, os 3 últimos, porque eu perdi meu pai, minha mãe, perdi um irmão com 19 anos, mas eu era novinha, eu tinha 12. Então, a gente tem outra cabeça, né? Dos 12 aos 60, a tua cabeça é totalmente diferente. Mas agora foi 3 muito perto. Então, não foi fácil, Veri, porque de uma família de 7 pessoas, nós somos em 2. Então, agora, eu sinto uma necessidade muito grande de ficar com minha irmã. Ela não mora aqui, ela mora em Bento, mas sempre que dá, ela vem para cá, ou eu vou para lá. E com a loja, tudo ficava mais difícil, né? Porque tu tem que estar ali. Tu tem, todos os dias, tu tem alguma coisa para fazer. E eu quero viver isso. Eu quero viver o hoje, eu quero viver o amanhã. E quero ficar perto das minhas filhas, as 2 moram fora, eu quero ficar com elas, eu quero ir para lá, ficar 15 dias. A Amanda mora em Florianópolis, que é um lugar lindíssimo. Nossa, E eu não consigo, ela tá lá já há 4 anos, eu fico assim, 2, 3 dias eu tenho que voltar. Eu tinha que voltar. Agora, semana que vem, tô indo para lá só com data de ida. De ida, que coisa de boa, volta, né? eu não Poder tenho. curtir isso. Então, é isso que eu quero viver hoje. E essas perdas me fizeram ver isso, Veri, sabe? A noção do tempo. Do tempo. É isso aí, muito bem colocado. É. Iva, e o que você pretende ainda realizar? Que projetos você tem, além desses de ficar mais com a família, de ter mais tempo para você? Tem algum outro projeto pessoal que você pensa no momento em desenvolver? Olha, eu sou diretora uma das diretoras do Cindy Lojas também, né, da parte social. Então, sempre que eles precisam, eu tô com eles ali nos eventos que precisar, eu me envolvo muito. E, na verdade, Veri, como faz pouco tempo que eu tô em casa, faz meses, né? Eu ainda nem parei muito para pensar nisso, sabe? A minha meta agora é viver com as minhas meninas e com a minha irmã e com todas essas turmas enraizadas que eu sou, que tem convite, eu tô indo. Eu, assim, ó, me convidaram, eu tô indo. Então, por enquanto, é isso. Mas eu vou te dizer que eu gosto muito de me envolver com grupos. Se surgir alguma oportunidade de eu estar em algum grupo, de ajudar, de fazer uma diferença, eu vou fazer também. Mas são momentos, né, Veri? Eu faço pouco tempo. Sim. São o quê? Nem 6 meses. Sim. Então, eu nem tive muito tempo ainda, sabe? Eu tô ainda curtindo aquela coisa de não ter horário,
de não ter calendário. Coisa boa. Isso é muito bom, né? Faz um bem danado para a saúde mental também, né? Sim. Mental e física, né? Uhum. Sem sombra de dúvidas. E a gente sempre tem no que se ocupar, né? De forma voluntária. Tem muitas entidades que precisam, né? Sim. E uma pessoa jovem como você ainda pode colaborar e muito. Mas é bem interessante esta fase. E para quem não se acomoda, sempre vai achar o que fazer, né? Porque a pessoa não pode ficar em casa, né? Se isolar do mundo, porque aí sim, vê a vida passar e não fez nada. Eu também nunca tive tempo para uma academia, sabe? Para um lazer para mim. Então agora eu estou fazendo hidroginástica. Já fazem 4 anos, eu adoro. Mas eu pretendo entrar numa academia, só deixar passar o frio, porque eu tenho preguiça. Sim. Mas eu quero fazer uma academia, eu quero, sabe, essa parte de esporte, caminhar, eu adoro. Só que eu saía da loja muito tarde. Chego em casa de noite e tu tem os afazeres. Então eu nunca tive tempo pra mim. Agora eu quero viver um pouquinho pra mim, sabe? Me dar as coisas pra mim. Fazer por mim. Porque a gente como mãe, a gente se doa, né? Sim. Pra família, pros filhos, pra casa, pro marido. A gente se doa muito. E a gente fica um pouco pra trás. Eu acho que agora chegou a hora de eu pensar em merecido, mim. né, Iva? Depois de tanto trabalho, com essa trajetória linda, é merecido. Iva, e como você gostaria de ser lembrada? Olha, como amiga, que eu assim, quando sou amiga, Vera, eu me dou muito, sabe? Como uma mulher empreendedora, responsável, uma pessoa de verdade. Eu sempre sou muito de verdade, Vera. Eu nunca não fui eu, sabe? Eu sempre fui eu, assim. Eu prezo muito pela verdade. É uma que eu acho que é uma qualidade e eu passei isso para as minhas filhas. Se eu tô aqui, eu tô porque eu quero dar o melhor de mim, como amiga, como irmã, como mãe. Então, eu acho que é isso. Muito bem. Iva, e para as mulheres que estão prestes a se aposentar? Muitas mulheres ficam com medo, né? O que eu vou fazer em casa? Acabou a minha vida profissional, não vou mais ser útil, né? Tem uma série de medos aí incutidos. Que conselho, que dica você daria para as pessoas que estão prestes a se aposentar? Eu acho que para mim me pegou muito a questão do tempo. Eu sempre digo, eu não tenho tempo para perder, entendeu? É uma coisa que me pegou muito ali depois, me pegou muito essa coisa do tempo depois que eu perdi a minha família. Porque todos foram muito jovens, ninguém ficou assim muito velho da minha família. Eu não sei se é porque é isso que aconteceu comigo. Ninguém chegou aos 80, né, 90. Cara, eu fiz 60. Então, assim, dá um medo, baque, sabe? Então, tem uma vida ali fora. Tem muita coisa para fazer. Tem pessoas e eu acho que as pessoas da nossa idade, todo mundo pensa um pouco assim também. E todo mundo quer ter alguém perto. Eu sou muito de amigos, assim. Então, eu nunca tô sozinha. Sabe? Se eu tô em casa sozinha, eu já chamo uma amiga, tô fazendo um mate, vem aqui, tô fazendo um bolo, vamos conversar. Então, sozinha eu não fico. Tem os momentos que tu quer assistir um filme, é frio, vou ficar sozinha, né? É bom também. Mas tem muita coisa para fazer. Não precisa ter medo. E é muito bom. Não ter horário, não ter calendário, é muito bom. Verdade. É uma fase muito boa. Iva, a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Como eu sempre falo aqui, quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Poderíamos ficar muito mais tempo aqui conversando. E foi um prazer poder contar a sua história, né? Poder te conhecer mais e aprender contigo também, porque sempre que a gente ouve a história de outra pessoa, a gente aprende com a outra pessoa. Sim. Então, nosso muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter estado aqui esta noite e por poder compartilhar a sua história com todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada, Veri. Então, a gente chega ao final de mais um programa.
o programa Mais Mulher, que acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre contando histórias interessantes. Nesta temporada, histórias de mulheres que se aposentaram e se reinventaram. Então, nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mais Mulher. Boa noite.